as diferenças entre o MySQL e o MongoDB, quando utilizar o MongoDB e quando utilizar o MySQL, que é uma dúvida de muitas pessoas que começam a mexer com banco de dados NoSQL ou NoSQL ou não relacional, e tem essa dúvida aí, poxa, mas quando eu devo usar um banco de dados NoSQL, quando eu devo utilizar um banco de dados relacional? Bom, então vamos lá. No MySQL você possui transactions. O que são essas ACID transactions? ACID significa atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Exatamente isso. Então, essas transações fazem com que você consiga, por exemplo, fazer um update em uma tabela e depois atualizar uma outra tabela que seja dependente. Vamos imaginar num cenário de cartão de conta bancária. Se você vai transferir dinheiro para uma conta e para outra, você, por exemplo, tira de uma tabela chamada crédito e vai para uma tabela chamada débito. Só que no meio do caminho você tirou da tabela chamada crédito e a internet caiu, alguma coisa aconteceu e você não conseguiu colocar dado lá na tabela débito. Para esse dado não ficar perdido, existem as transações no banco de dados que ele só completa a transação se tudo ocorrer. Por exemplo, se você tiver feito o update nas duas tabelas em si. Então, isso é uma coisa boa nos bancos de dados relacionais, que são as transações. O que mais, Nathaniel, nós temos aí no MySQL? Tabelas, você consegue criar estruturas de tabelas para você armazenar os seus dados. Linhas, as rows, né? As suas linhas aí de banco de dados, você vai inserindo por linha cada registro aí do seu banco. As colunas em si, que são os índices das suas tabelas aí do banco de dados. O índice secundário significa que você consegue indexar por algum campo ali no seu banco de dados esse índice secundário. Os joins, que são tabelas associativas, uma tabela que é associada a outra, você consegue criar joins, inner joins, left joins, enfim, você consegue pegar a interseção dos registros dessas tabelas. E o group by, que você consegue fazer um agrupamento de dados. Por exemplo, eu quero fazer um agrupamento de todos os dados de quem mora no Rio de Janeiro ou em Brasília. Aí você faz um group by por estado chamado Rio de Janeiro ou Brasília, beleza? E no MongoDB, a partir da versão beta, você também vai ter a oportunidade de utilizar transactions, mas nessa versão que nós estamos utilizando aqui no curso, ainda nós não temos as transactions, porque ela é uma novidade que ainda está em beta da versão 4, beleza? Você também consegue utilizar collections ao invés de tabelas, você pode utilizar collections no MongoDB e utilizar aí cada documento nessas collections. Na verdade, não seria uma linha do seu banco de dados, seria um documento em JSON, que na verdade no MongoDB é um objeto chamado BSON. Então você tem um documento hierárquico ali para você armazenar no seu banco de dados. E field é exatamente a chave daquele documento, ou seja, como se fosse a coluna ali do seu banco de dados MySQL. No MongoDB chama-se field. Também tem indexação secundária. Nós vamos ver essa indexação de uma forma muito simples, com 3 milhões aí de registros, e você vai ver que você vai conseguir fazer pesquisas muito rápidas, beleza? E tem um Embedded Documents. O que significa isso? Você não precisa utilizar joins, nem associar tabelas. Você consegue simplesmente colocar documento dentro de documento de forma hierárquica e de vários níveis para você conseguir meio que fazer esse relacionamento entre aspas. E você também consegue agregar
Dados, você consegue fazer agregação de dados, assim é semelhante ao Group By aí do MySQL, beleza? Os dois, ambos são open source, você não precisa se preocupar, tanto o Mongo quanto o MySQL são open source. Os diferenciais do Mongo é que ele tem um modelo de dados flexível. O que significa isso, Nathaniel? Você não fica preso a uma estrutura de uma tabela. Então você consegue criar, por exemplo, vamos supor que você precise criar uma loja virtual e você tem que criar produtos, e nessa tabela de produtos você tem características diferentes, como por exemplo, você vende computadores, mas você também vende na sua loja de produtos aí, vamos supor que você venda, além de computadores, você venda também móveis. São características diferentes. Você, por exemplo, no computador você tem memória RAM e etc. E já nos móveis, que também é um produto, não deixa de ser um produto que pode ficar numa tabela de produtos, você tem outras características ao invés do computador. Você tem um móvel, por exemplo, se é de MDF, enfim. E com o MongoDB você consegue fazer um modelo de dados mais flexível. Já o MySQL não te dá essa liberdade. O MySQL tem uma tabela pronta, que você tem uma estrutura que você tem que seguir. E os dois possuem esquema, você consegue criar aí os bancos de dados, os nomes dos bancos de dados. Drives nativos para o MongoDB, você consegue utilizar drives nativos em várias linguagens de programação aí, muito simples, você vai ver que é muito fácil. A gente ainda vai ver no curso aqui algumas coisinhas legais que dá para fazer com linguagem de programação com Mongo. O MongoDB é altamente escalável. O que é isso, Nathaniel? Você consegue crescê-lo de uma maneira exponencial e você não vai ter problemas de performance com isso. Então, já o MySQL, quanto mais você cresce, você vai vendo que você vai tendo alguns probleminhas em questão de resultado de consulta, enfim, você vai enfrentar alguns probleminhas desse tipo. Segurança e ferramentas maduras, ambos têm. O MySQL aí tem o Workbench, já o MongoDB tem o Compass, e a base de dados como serviço nas principais nuvens. Então, tanto o MongoDB quanto o MySQL você vai achar aí nas principais nuvens. O MongoDB até de graça você consegue aí no MLab, e o MySQL também você consegue de graça em algumas nuvens aí, beleza? Então, quando eu devo usar o MongoDB, Nathaniel? Quando necessariamente eu devo usar o MongoDB? Bom, se você busca flexibilidade, pode acontecer do seu modelo de dados mudar com muita frequência, eu sugiro que você escolha o MongoDB. Se você não quer ficar engessado em uma estrutura de tabela, utilize o MongoDB, porque ele vai te atender de uma forma muito melhor. E se você procura escalabilidade e velocidade, também sugiro que você utilize o MongoDB, porque ele é um banco de dados muito rápido. Você vai ver que ele é bem mais rápido aí do que você fazer algumas operações aí com o MySQL ou algum outro banco de dados relacional. Tá, Nathaniel, mas quando eu devo utilizar aí o MySQL? Porque o MySQL, o MongoDB não necessariamente tinha vindo para você substituir o MySQL ou qualquer outro banco de dados relacional. A vantagem dos bancos de dados relacionais eram exatamente as transactions, porque você precisava fazer transaction, mas o MongoDB não lhe dava suporte para isso. Inclusive na versão atual, a release atual do vídeo que eu estou gravando agora, não dá suporte para transactions. Então só é através da versão 4.0, que ainda está em beta no MongoDB, que vai começar a dar suporte aí às transactions.